Saudações cursistas, é um prazer estar aqui falando com vocês um pouquinho sobre o projeto político-pedagógico, que é o tema do módulo que nós vamos iniciar agora, projeto político-pedagógico. Gostaria de primeiramente me apresentar. Meu nome é Thiago Santos, eu sou pedagogo, sou professor de anos iniciais, trabalho com anos iniciais, com coordenação de anos iniciais em uma escola de educação básica, tenho mestrado em educação e doutorado em políticas públicas. E ao longo de minha trajetória profissional, meu trabalho tem sido esse, trabalhar com políticas públicas no cotidiano da escola, de forma especial com um projeto político-pedagógico. E ao começar a abordar o projeto político-pedagógico, eu gostaria de trabalhar assim uma ideia central, uma ideia que eu julgo que é central sobre o projeto político-pedagógico, que é: o projeto político-pedagógico é um instrumento de planejamento educacional a serviço da gestão educacional. Essa é a ideia fundamental para a gente entender o projeto político-pedagógico. Por quê? Porque para que a gente faz projeto político-pedagógico? A gente faz porque a gente precisa planejar a nossa prática. E por que a gente planeja a nossa prática? A gente planeja porque a gente precisa melhorar a gestão das unidades escolares, a gente planeja porque a gente precisa controlar o processo, tendo em vista gerar melhores resultados. Mas para a gente desenvolver melhor essa ideia do projeto político-pedagógico como uma ferramenta, como um instrumento do planejamento educacional a serviço da gestão das unidades escolares de educação básica, eu preparei assim um roteirinho. Primeiro ponto desse roteiro, que creio que seja razoável para a gente entrar na seara do projeto político-pedagógico, é, primeiro, entender o contexto histórico em que surge a defesa, a necessidade do projeto político-pedagógico. E esse contexto é o contexto da década de 80, na transição da década de 80 para a década de 90 e a homologação da atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional no ano de 96. Então, o primeiro ponto, ao longo da ditadura civil-militar, a ditadura civil-militar, na sua proposta de gestão pública, de gestão da coisa pública, de administração pública, ela tem uma perspectiva tecnicista, ela tem uma perspectiva behaviorista, ou seja, centrada em comportamentos objetivos, controle de comportamentos, ela tem uma perspectiva quantitativa e objetiva. Essa perspectiva de gestão acredita que pode controlar a máquina pública, o Estado, o governo, por meio de planejamentos que são técnicos, por meio de planejamentos que são feitos tendo em vista a produção de comportamentos específicos, que são controlados objetivamente e que são feitos com base em quantidades. Na perspectiva da ditadura civil-militar, esses comportamentos eles são esvaziados de qualquer tipo de elemento político, porque eles são peças eminentemente técnicas. É uma técnica neutra. É uma técnica que se justifica a si mesmo enquanto técnica na medida em que ela não tem um horizonte ético, político, ideológico. Essa é a perspectiva de planejamento da ditadura civil-militar. No tempo histórico, seguindo o tempo histórico, no campo da educação, mas não só no campo da educação, no campo político brasileiro no seu conjunto, a gente tem o processo de redemocratização na década de 80, a gente tem, ao longo da década de 80, a implantação de uma constituinte de viés democratizante e cidadão. Não à toa, a Constituição que deriva desse processo constituinte é chamada de Constituição de 88, a Constituição Cidadã. É no bojo e na esteira dessa Constituição que vai se dar o processo de pensar e de articular e de urdir
a nossa atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E é justamente no processo de produção da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que tem uma forte marca democratizante e cidadã, né, visto que é uma derivação da Constituição de 88, é no bojo de produção dessa lei que se defende o projeto político-pedagógico. No artigo 12 da nossa atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, como uma das atribuições dos estabelecimentos de ensino, consta a produção da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, ou seja, a proposta pedagógica da instituição escolar. Ocorre que, né, não temos na LDB a expressão projeto político-pedagógico. Não temos porque o projeto de lei que venceu e que virou lei de fato não usou essa expressão. Entretanto, o outro projeto de lei, né, o projeto de lei que foi derrotado, que foi produzido pelos educadores, pelas instituições dos educadores, pelos diversos espaços de articulação dos educadores, esse sim, tinha a expressão projeto político-pedagógico, e é essa expressão que impregna, né, a nossa tradição pedagógica atual. É essa expressão que impregna o comum, o prosaico dos educadores no cotidiano escolar. Projeto político-pedagógico. E o que é esse político do projeto pedagógico, do planejamento educacional e que vai se contrapor àquele planejamento da ditadura civil-militar? Esse político é o compromisso da educação pública com a democracia e com a cidadania. Mais uma vez, né? Projeto político-pedagógico no âmbito da atual LDB, que por sua vez é uma derivação da Constituição de 88, a dita Constituição Cidadã, que deriva do processo de redemocratização do Brasil, né? É nesse sentido que se dá esse político no sentido de que esse planejamento da escola, planejamento das linhas gerais da escola, planejamento dos processos e dos resultados que a escola deve produzir, é um projeto político porque o compromisso dessa escola é um compromisso com a democracia e é um compromisso com a cidadania. E aí, democracia não só no seu sentido formal, mas também no seu sentido material e substantivo. Democracia como participação, democracia como modo de vida, democracia como distribuição do poder, que outrora, no contexto da ditadura civil-militar, era um poder que era concentrado, era um poder que era exercido de cima para baixo, de dentro para fora, no contexto da Constituição de 88, no âmbito da LDB, né, a partir da prática do projeto político-pedagógico, pressupõe-se que o pensar a escola, o conduzir a escola, ele deve ser feito de modo democrático, isto é, a partir da participação, a partir de um exercício de poder que é poroso, que é aberto, né, tendo em vista a produção de cidadania, a produção do aluno cidadão, de um aluno crítico, de um aluno consciente. Então, nosso primeiro ponto sobre o projeto político-pedagógico é entender o projeto político-pedagógico como um instrumento de planejamento educacional a serviço da gestão, entender que esse planejamento não é feito como outrora, no âmbito da ditadura civil-militar, um planejamento técnico, neutro, meramente quantitativo. Não, esse planejamento agora ele tem um elemento político, articulado à democracia e articulado à cidadania. Segundo ponto, que eu penso que seja interessante, né, é a gente distinguir educação, conceito de educação escolar. Entender que, segundo Carlos Rodrigues Brandão, né, existem muitos conceitos de educação e que a educação ela permeia todas as dimensões da nossa existência. Então ninguém nasce sabendo escovar os dentes, ninguém nasce sabendo pentear o cabelo, ninguém nasce sabendo como se usa o banheiro ou que tipo de roupa eu devo usar. A gente aprende. A humanidade ela é aprendida. A gente nasce homem, se torna ser humano na medida em que a gente entra no processo de humanização, que é um processo eminentemente educativo. Esse é um conceito absolutamente amplo.
de educação, né? Educação como socialização, educação como endoculturação, como entrada numa dada cultura, educação como produção de cultura e reprodução de cultura, educação como humanização. Entretanto, à medida que a vida em sociedade ela vai se complexificando, os processos educacionais eles também vão se tornando mais complexos, né? E a educação escolar é uma dessas complexificações do processo educativo. E a educação escolar ela tem propriedades que vão distinguir, né, a educação escolar, por exemplo, da educação que se dá no seio da família, da educação que se dá num seio de um espaço religioso, dos movimentos sociais, em práticas culturais ou folclóricas. Qual é a grande diferença da educação escolar? A educação escolar ela é institucional, ela é intencional, ela é planejada e ela é estruturada. Existe educação numa roda de capoeira? Claro que existe. Existe educação no movimento sem terra? Claro que existe. Existe educação no movimento de mulheres? Existe educação no movimento de negros? É claro que existe. Mas a grande diferença, quando a gente pensa na educação escolar, é que a escola é uma instituição. É uma instituição que tem características próprias. E isso faz com que a educação que se dê no âmbito da escola tenha essas características. Ou seja, é uma educação que é planejada, que é intencional, que é sistemática, que é estruturada, que é organizada. Com isso, eu não quero dizer que os outros espaços ou os outros processos educativos eles não sejam organizados, estruturados, sistemáticos, intencionais. Eles são organizados segundo outras organizações. Eles são estruturados segundo outras estruturas. Eles, obviamente, eles gozam de intencionalidade, mas não com essa intencionalidade, a intencionalidade escolar. Eles são sistemáticos, mas não segundo a sistematicidade da educação escolar. E aí, mais uma vez, a necessidade do planejamento. É por isso que a escola ela precisa se planejar. Diferente de outros espaços, né, que lidam mais com o cotidiano, com as demandas do cotidiano, com o improviso, a escola ela tem um grande desejo de controlar, de querer conduzir, de se proteger ao máximo possível do cotidiano e das coisas que eclodem e que emergem a partir do cotidiano, em que pese o imprevisto seja muito bom. Mas na escola o imprevisto ele tende a ser controlado a partir do planejamento, né? Ou seja, o projeto político-pedagógico, enquanto esse instrumento de planejamento, ele é esse grande instrumento de condução da escola, de gestão, né? E uma das marcas desse político é o coletivo, né? Veja bem, mais uma vez, só para a gente não esquecer do primeiro ponto, aquele planejamento da ditadura civil-militar, ele era uma peça elaborada por burocratas, por tecnocratas iluminados, especialistas, detentores de um saber técnico extremamente especializado, que elaboravam um planejamento, uma espécie de panaceia algorítmica para resolver os problemas do real a partir do seu escritório, a partir do seu burô, né, da burocracia. O planejamento ele deriva do cotidiano da escola, o planejamento educacional. O projeto político-pedagógico, enquanto planejamento educacional da gestão da escola, ele precisa derivar do chão da escola, ele precisa emergir dos atores e dos segmentos que compõem a unidade escolar, né? Para que ele não vire uma peça burocrática numa gaveta, perdido numa gaveta, para que ele faça sentido para a unidade escolar. Veja bem, desafio vocês, né, a darem um Google, como se tem dito por aí, né, projeto político-pedagógico, bota lá no Google, vai vir um exemplo de um projeto político-pedagógico, vai vir um projeto político-pedagógico já pronto, né? Inclusive, se não quiser perder tempo e se quiser só cumprir o que está escrito na lei,
Pega o projeto político-pedagógico do Google e transcreve para a sua prática. Agora, se quiser fazer algo que faça sentido, tem que parar a escola, tem que parar a unidade escolar, tem que chamar os atores para conversar, tem que chamar todos os segmentos para conversar. Por quê? Porque se o projeto pedagógico ele é político, ele tem que ser feito na polis, ele tem que ser feito na ágora, ele tem que ser feito com os atores que compõem e que instituem a polis e a ágora. Isso é projeto político-pedagógico, né? Que, veja bem, ele não perde o seu caráter técnico, né? O técnico e o político não são extremos irreconciliáveis, muito pelo contrário, né? Não se faz política sem técnica e toda técnica é política. Dialeticamente eles estão articulados numa totalidade, né? Então o projeto político-pedagógico ele é também técnico, assim como aquele projeto técnico da ditadura civil-militar, ele também era político, ele também era um instrumento de exercício de uma dada política, né? E aí, a gente vai encaminhando para o fechamento do segundo ponto, que é o quê? Que é o tipo de educação escolar, né? Essa educação escolar, ela demanda um projeto, ela precisa ser projetada, ela precisa desse exercício de reflexão do planejamento, que é veiculado nesse instrumento que é o projeto político-pedagógico, projeto esse que é político e que, pelo fato de ser político, não deixa de ser técnico. E aí, como eu disse para vocês, né? Na internet, no Google, tem uma diversidade de modelos, de métodos, muitas instituições escolares, muitas escolas grandes, né, colocam seus projetos político-pedagógicos disponíveis na internet para que ele possa ser consultado pela sociedade de forma geral. Se eu fosse fazer um projeto político-pedagógico hoje, eu consideraria, assim, alguns elementos. Vou listar esses elementos e esse é o nosso terceiro ponto. Primeiramente, a escola ela precisa ter uma identidade. Esse é o primeiro ponto de um projeto político-pedagógico. A identidade da escola. Nós aqui, da escola tal, né, essa escola ela pode ser uma escola urbana, ela pode ser uma escola rural, ela pode ser uma escola que fica na favela, ela pode ser uma escola que fica em um território mais abastado, é uma escola que pode ser pública, é uma escola que pode ser privada, pode ser uma escola do Departamento Geral de Ações Socioeducativas. E aí, qual é a identidade da escola do Departamento Geral de Ações Socioeducativas? Eu não sei. Por quê? Porque eu não sou professor, eu não sou, primeiro, servidor público do DEGASE e nem trabalho, e por conseguinte eu também não posso trabalhar numa escola pública, numa unidade escolar do DEGASE. Quem vai dizer qual a identidade da escola do DEGASE são os professores e servidores do DEGASE. Então esse é um exercício que os professores e servidores do DEGASE precisam fazer. Qual é a identidade da nossa escola? Que tem a ver também um pouco com a identidade do DEGASE. Qual é a identidade da escola do DEGASE? Qual é a identidade da escola do Departamento Geral de Ações Socioeducativas? São os servidores e professores do DEGASE que vão dizer, ninguém pode dizer por eles. Porque se a resposta a essa questão foi encaminhada por alguém que não seja os atores da escola do DEGASE, a gente retoma aquela lógica lá da ditadura civil-militar, do especialista, externo, iluminado, vanguarda, extremamente sabedor. Não. São os atores, são os sujeitos de um dado contexto que vão produzir o seu projeto político-pedagógico, que vão enunciar a sua identidade. E aí, junto com identidade, e no mesmo ponto que identidade é a função social dessa escola, para que serve o DEGASE? O DEGASE provavelmente tem uma lei que cria, tem um regimento, tem um conjunto de normas e de documentos oficiais que dizem o que é o DEGASE, a que serve, qual é a missão do DEGASE, o que é uma escola dentro do DEGASE, qual é a missão, qual é a função social dessa escola, né? A escola, a educação pública, a escola pública, ela não existe pairando no limbo, não. Ela existe em um dado tempo histórico, ela existe numa dada
sociedade, ela existe numa dada formação histórico, econômico e social. Então ela tem uma função social, ela dialoga com a sociedade, ela dialoga com o tempo histórico. E hoje, nesse contexto pós-pandêmico, no contexto político no qual o Brasil está, no contexto político no qual o Estado do Rio de Janeiro está, qual é a identidade e função social do Degase? Qual é a identidade e função social da unidade escolar no âmbito do Degase? Primeiro ponto do projeto político-pedagógico.